Episódio de hoje: Spock, o motor e os combustíveis. Parte 3. Uma última coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: vocês acham que tem duas palavras agora que a gente usa mais ou menos no mesmo significado? Crer e acreditar. E aí? Crer e acreditar é a mesma coisa? Vou botar aqui no chat. Crer versus acreditar. E aí? Quem arrisca? Não é pegadinha, gente. Pode responder. Eu acho que é a mesma coisa. Essencialmente é a mesma coisa, assim. De novo? Oi? É sério isso de novo? Não. Gente, Porque agora tá assim. Não sei. Gente, não é que eu estava estudando esses negócios, eu vi essas perguntas, eu falei, gente, ao mesmo tempo excitante, ao mesmo tempo é nó na cabeça. Por que eu quero chegar no crer e acreditar? O crer, os dois têm a mesma origem no latim, que vem da palavra crédito. Que é. Deixa eu pegar aqui a palavra crédito. Que ele no sentido de empréstimo mesmo. Você dá confiança. Tá? Dar crédito. Por isso que acreditar, dar crédito. E o crer vem do mesmo latim de crédito também. Aí tem um dicionário aqui de português que falou assim: o acreditar te dá uma margem de dúvida. O crer não. Quando você fala que você acredita numa coisa, mas nada, vou dar um crédito, vou dar um voto de confiança, mas você está com o pé atrás. O crer não. Não, crer em tal coisa. Pronto, acabou. Não há dúvida, não resta dúvida. Por que eu estou falando assim? Porque o fiel da balança é a dúvida. A dúvida que vai te jogar para o crer ou para o acreditar. E a dúvida, como é que você elimina uma dúvida? Estudando, conhecimento. Quando você estuda, você tira a dúvida. E é aí que eu quero chegar na questão da fé. Tá? O que vocês acham que é fé, por definição? A gente fala tanto em fé, né? Fé. Já desenvolvido. A pessoa, a gente coloca a fé como algo que vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria, eu tenho fé que eu vou fazer isso, né? Eu tenho fé que eu vou ser alguém na vida. A gente vê muito isso, como se a pessoa não fosse alguém, né? Então, nas coisas exteriores. Mas eu penso que a fé, ela está ligada em tudo aquilo que nós já construímos como espírito. E aí está ligada à sabedoria, né, que é diferente de acreditar. É igual ler. Eu sei ler. Mesmo que eu não queira, se eu passar na frente de um outdoor, eu já li. Então, eu tenho fé que eu sei ler. Agora, acreditar, não. Hoje você acredita, amanhã você não acredita mais. Não há crença em Deus. Né? A gente acreditava que existiam vários deuses. A gente sabia que existia algo além da matéria, algo superior a nós. Então, o ser humano tinha fé, porque ele veio das mãos de Deus. Então, ele sabe que ele veio de algo poderoso, mas ele não sabia de onde. Então, ele achava que era o trovão, achava que era o sol, achava que era a chuva. Então, ele coloca, mas ele sabia que existia algo que estava superior a ele. Ele só não sabia que era Deus. Aí, depois, com o tempo, né, foi trazendo para um Deus único. Mas isso foi uma construção até chegar na existência de Deus, né, de um Deus único. Então, a fé é algo que a gente já construiu. Então, assim, eu tenho fé naquilo que eu sei, que eu posso fazer de olho fechado. Agora, acreditar, hoje eu acredito, amanhã eu não acredito. Eu mesmo não acreditaria em Deus se eu não acreditasse em encarnação. Vendo tantas injustiças sociais, tanta injustiça em famílias, eu não acreditaria em Deus. Então, eu acredito em Deus, sei que ele existe por causa das reencarnações, né? E da evolução do espírito, dentro do que a doutrina me passou.
Mas se eu não tivesse o espiritismo na minha vida, eu não acreditaria, não. Olha, eu tô ouvindo a Carla falar agora, eu tô lembrando dela falando lá no episódio do Kardec, que ela falou, mas existem como é que identifica um espírito? Que tem 5 questões, que, enfim, 5 postulados, coloquem como vocês quiserem. Eu vou ler aqui uma definição de fé, que vem assim, fé é a adesão, você adere, a adesão de forma incondicional, ou seja, isso não impõe em qualquer condição, a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia. A gente acredita, assim, como é que é, Carla? Fala de novo a 5 lá, você lembra de cabeça? Sei que você anotou numa colinha lá, mas você lembra a 5? Há os 5 princípios básicos, né? A existência de Deus, pluralidade das existências, né? São as reencarnações, pluralidade dos habitados, 3. Comunicação com os espíritos, comunicabilidade com os espíritos. Acho que pulei uma, acho que você já falou assim, crer em Deus, crer na imortalidade da alma, pluralidade das existências, dos mundos e a comunicação. Tá, Isso, sim. são 5. Ou seja, a gente toma isso como hipótese. Tá? Se a gente pensar que o Espiritismo é uma teoria, em vez de ser, essas são as 5 hipóteses fundamentais do Espiritismo que a gente diz moderno. E aí, se faz o voto de fé. Imagina. E aí, deixa eu continuar lendo aqui, só para fazer uma parte que eu achei bacana. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida. Ou seja, a fé, ele fala assim, a fé e dúvida são coisas antagônicas. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Eu lembrei da oração de São Francisco, onde haja dúvida, que eu leve a fé. É justamente mesmo, é o antagônico. E aí que eu chego no ápice da minha pergunta. Fé raciocinada. Isso, a gente se autoproclama, né, no Espiritismo. A gente fala, não, o Espiritismo é uma fé raciocinada. Né? É a fé que vai de frente com a razão, sem medo de ser feliz. E aí eu pergunto, a fé raciocinada, é isso? Isso é uma abstração? Não, isso não existe, isso é uma abstração. Ou é redundante? Não, toda a fé deveria ser raciocinada. O que você acha? Redundante no sentido deveria ser redundante, né? Mas infelizmente acho que assim, se a gente for pensar no que a maioria das pessoas tem como fé, não é uma fé raciocinada, né? E a fé, como a Carla disse, é inerente do espírito, ela já vem com a gente já vem com alguma coisa, mesmo a gente achando que não, já vem a gente já vem com isso dentro de nós. E conforme a nossa evolução e a nossa construção, né, a gente vem com isso mais aflorado, menos aflorado, e assim como toda a humanidade passou por essa descoberta de começar com vários deuses, né? Primeiro os fenômenos naturais, depois vários deuses, depois um deus só, depois... Então, isso foi um caminhar de conhecimento. Nós também passamos por esse caminhar. Então, para a gente chegar numa fé raciocinada, eu penso que nem todo mundo ainda isso não é um privilégio, porque soa até como uma arrogância, né? Ah, não, então se você tem fé raciocinada, porque não é isso. Eu penso que a experiência, as questões que a gente passa, a dor que nos move, tudo isso, e não vem desta única existência, eu acho que nos leva, todos vão chegar a esse ponto da fé raciocinada, né? Não uma fé, porque fé tem a ver com confiança, como você disse, em não duvidar, mas para a gente não duvidar, a gente precisa conhecer, interiorizar, e aí sim
conseguir compreender essa questão do que é a fé raciocinada. Então, é tudo muito interligado, né? Mas a fé raciocinada, eu acho que é uma condição que o espírito vai adquirindo ao longo da existência dele. Não é uma fé em determinada religião, não é isso. Eu acho que é uma maturidade espiritual e moral que vão permitindo que ele tenha uma fé um pouco mais raciocinada. Bom, se a fé é a aceitação incondicional, logo, racional é contradição. Por base. Então, porque eu vou aceitar, pois é. eu vou aceitar de qualquer maneira. Não venha me explicar. Eu tenho fé. Não é isso normalmente o que se fala, né? Não, mas por que você tem fé? Não, porque justamente é fé. Eu estou colocando todas as minhas fichinhas nesse porquinho aqui. É isso que eu acredito. Mas por que você acredita dessa forma? Não sei. Simplesmente eu tenho fé. Né? Então, aí eu entro justamente no ponto que o Sidney colocou aqui no chatzinho e que a Cláudia também mencionou. Fé tem que ser construção. Fé não pode ser cega. E ainda, né? Pela deficiência da nossa fala também, a gente acaba criando sufixo para as coisas para tentar achar uma explicação, né? É a fé cega, é a fé raciocinada, é a fé louca, é a fé... Então a gente começa a criar coisas justamente por quê? Porque a gente mesmo se perde nas definições que a gente mesmo criou, né? Então, eu acredito que é inabalável justamente. Então, a gente acaba criando essas explicações justamente pela pobreza de expressão que a gente tem. Mas, enfim, onde eu quero chegar a fé, pela definição, ela é aceitação pura. Mas a fé não deve ser aceitação pura. A fé deve ser raciocínio. A fé deve ser construída com base no conhecimento. A fé deve ser um produto da educação. Aí sim, você vai ter uma fé que transforma. Não uma fé que te motiva a fazer coisas, porque fé pela fé, você tem várias motivações, né? A fé como motivação, ela tem vários efeitos. Você tem as cruzadas, você tem ataques terroristas, você tem um monte de coisa. E você tem também, pelo outro lado, alguns pontos positivos, né? A fé que motiva para o bem. Mas desde que você construa a sua fé com base no conhecimento, no desenvolvimento lógico e raciocinado, aí sim nós estamos falando de uma fé raciocinada. Mas a fé raciocinada em si não deveria ser a definição. Deveria ter uma outra definição para a gente falar. Não fé raciocinada, mas algo diferente. Não sei o quê, mas uma palavra, um conceito que melhor exprima isso, né? Pobreza de linguagem, como diriam os espíritos, né? Em algumas questões, várias delas. Não é a pobreza de linguagem de você. É feita uma pergunta, eu não me recordo também a pergunta, mas eu me recordo bem da resposta, porque a resposta é chulep. Uma das questões que você colocou, Zé. Acho que era 500 e alguma coisa, se eu não me engano. Que ele pergunta, acho que era, o ser humano consegue perceber a diferença dos mundos, era alguma coisa assim. E aí a resposta olha, a gente não vai entrar nesse mérito aqui porque você tem que ter capacidade de compreensão. E se a gente te explicar, vai causar mais perturbação do que compreensão. Justamente porque, primeiro que a gente não tem a maturidade suficiente para compreender determinados conceitos, depois que falta compreensão na própria forma de expressão, né? A gente não tem a expressão correta para designar muitas coisas. E aí a gente acaba criando, pegando palavras e criando em cima delas, né? E aí onde começa a gerar toda a confusão. Olha, fica aberto aí que eu vou te fazer uma pergunta então, no teu raciocínio. Uhum. Então, em que momento nós vamos trocar... Vamos usar a palavra fé por ausência de qualquer outro termo, tá? A primeira coisa é essa. Certo. Vamos usar a fé naquele conceito que a gente já sabe. Então, em que momento nosso da evolução, enfim, a gente vai trocar a seguinte frase:
Por que motivo foi a fé? Não, por que razão foi a fé? É isso? Tá, okay. A gente vai chegar num dia assim, não, o que fez isso? Foi por que motivo? Não, antigamente falava as cruzadas. Qual foi o motivo das cruzadas? Foi a fé. Não, vai chegar um dia que a gente vai falar, não, qual foi a razão disso? Foi a fé. Isso, exatamente. Acho que aí é o ponto, né? A gente falar justamente de uma fé com base em razão. E a razão, ela tem, obviamente, explicação. Motivação, não. Motivação, você pode pegar qualquer coisa. Tem uma pessoa que olha para o céu e vê uma nuvem em forma imagina ter visto a nuvem em forma de revólver e acredita que é a motivação suficiente para ir sair matando todo mundo. Né? Só que quando a gente coloca a razão nessa equação, a gente não vai receber mensagem de formato de nuvem, a gente não vai receber orientações que vão completamente em choque com aquilo que já é sabido, com aquilo que já é colocado, né? E um ponto importante, todo ser humano tem noção de bem e do mal, a escolha é da pessoa. Se ela vai pela razão, se ela vai pela motivação, aí é outros 500, mas a escolha é dada. Todo mundo tem noção de bem e do mal, né? Com exceção aí de algumas situações onde espíritos eles já vêm com algumas limitações justamente com algum propósito que a gente não sabe explicar. Mas, enfim, respondendo efetivamente sua pergunta, somente através do conhecimento, somente através da educação, somente através da instrução, a gente vai poder um dia falar que eu tenho fé porque está baseada numa razão e essa razão ela tem uma explicação. Caso contrário, é apenas motivação que não vai chegar em lugar nenhum. Carlos, pelo avançar da hora aqui, considerações finais. Fique à vontade. Quem quer ir primeiro? Vai fundo aí, rasga o verbo. Aproveitar, vou começar, já que ficou o silêncio. Eu acho que, assim, hoje eu sinto que os outros sentiram quando nós falamos do tema da etimologia. Para mim foi divertidíssimo, mas para quem participou foi bastante intimidador. Por quê? Justamente porque a gente tem uma compreensão bastante rasa. A gente usa, a gente repete, a gente não compreende, né? A gente repete, nosso papagaio de pirata, né? Eu vi, tem aquela famosa passagem lá do Divaldo, né? Que ele ouve alguém falar pusilânime e aí ele coloca o pusilânime no meio da prece sem saber exatamente o que é, né? Então, é justamente esse ponto, né? A gente é papagaio de pirata, a gente está repetindo. A gente imagina que determinada coisa tem um significado e aí a gente luta por isso. A gente acaba indo lá pelo qualquer outro, Zé, o sofismo e o paralogismo, né? Que o paralogismo você caminha você pega um caminho que não tem base nenhuma, mas você tem boa intenção, né? Vamos colocar dessa forma, né? Você fez por culpa e não por dolo. Exatamente, né? E aí o sofismo é dolo mesmo, você fez para provocar, né? Então a gente acaba tomando muitas vezes o caminho do paralogismo justamente por quê? Porque a gente tem boa intenção, a gente gostaria de, não sei, né? Tem várias motivações aí, né? Parecer um pouco mais esperto, né? Então tem vários pontos aí a serem definidos, mas a questão é justamente essa, né? Pela pobreza de linguagem que a gente tem, e não é nem questão da palavra em si, né? Porque uma mesma palavra, principalmente no português, você tem uma palavra que designa várias coisas e várias coisas para designar a mesma coisa, né? Então, além da gente, vamos dizer, ter uma riqueza, a gente tem uma pobreza, porque a confusão é mil, né? E aí é justamente o ponto, né? Quando a gente não tem a compreensão, quando a gente não tem justamente o entendimento de algumas coisas que são básicas, leva a gente a pegar caminhos diferentes. E eu acho que aí é onde mora um grande perigo também, né? Pela falta de compreensão. E aí, às vezes, não é nem questão da própria vontade da pessoa de não se informar. É justamente porque existe confusão, justamente nas próprias definições.
e aí a gente acaba indo para caminhos não muito, vamos dizer, né, bacanas aí. Mas ainda assim, todos nós temos a noção do bem e do mal. No final, a escolha é nossa, independente de ter uma explicação ou não. Mas, Vou emendar, então. Eu vai estava falando. fazendo algumas conjecturas e eu estava pensando o seguinte, né? A gente, na verdade, o que seria interessante é que a gente não precisasse separar razão de sentimento, que a gente tivesse os dois numa proporção adequada, né? Mas o que a gente percebe? Que nós nascemos com as emoções, isso é uma coisa que já vem, é inerente. Porém, a razão, a lógica, ela é construída, né? Então, eu estava pensando exatamente nisso, né? Que quando você vai ensinar lógica para as crianças, por exemplo, né, na questão da matemática, você percebe o quanto isso é procedimental, porque você começa a mostrar para eles alguns pontos e não é assim, logo de cara, a primeira vez que você apresentar um determinado problema de lógica, o Zé pode dizer isso melhor do que eu, a pessoa já consegue entender. Mas, se você mostrar para ela, ela é submetida àquilo, ela vai ter uma resposta. A chance da segunda vez que ela tiver um problema parecido com aquele, dela já se sair melhor e ter entendido, é realmente muito maior. Então, é procedimental. Então, você precisa ensinar. E eu penso que lógica, razão, essas questões, a gente vai aprendendo ao longo, vai vir. E também, não é só, não, então a gente nasceu com isso, então a gente não precisa aprender nada sobre sentimento. Não, a gente precisa aprender muito sobre sentimento ainda, porque a gente não consegue, como o Alexandre falou, a gente não consegue nem nomear as coisas, a gente não consegue separar, né, uma compreensão do que é uma coisa, do que é a outra, do que é a outra. Então, tudo isso são processos que a gente vai passando e vai adquirindo. Acho que eu estou sendo meio repetitiva, mas é realmente isso que eu acredito. Eu acredito que você já nasce com essa questão emocional, da emoção, do sentimento. Mas você vai desenvolvendo ao longo do tempo uma habilidade, competências para poder lidar com isso. E assim também fica essa questão da razão. Mas a gente não precisa criar uma rivalidade entre os dois. A gente pode ser razão e emoção e ser uma pessoa que, sabe, que faça a sua parte e tem todas as suas mazelas, porque a gente está nesse processo evolutivo ainda, mas que não precisa ser, porque tem gente que acha um absurdo, eu não posso ser só sentimental, você é muito sentimental, você é muito racional. E a gente tem que sempre na vida achar equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a grande lição que a gente tem que ter, né? Quando a gente fala de emoção, de sentimento e também de razão, de lógica e de tudo isso. A gente não precisa disputar, a gente pode unir, convergir e fazer melhor. Sim, melhor você emendar agora. Se deixar a cara antes de você, eu tô te sacaneando, cara. Melhor você ir antes. Eu falaria mais uma semana sobre fé, porque acho que a gente nem arranhou o tema. Só isso. Fica como tema, então. Vamos lá. Fica o convite aí. Então, lá, Carla. Volta contigo, então. Eu concordo com a Cláudia. A gente tem que sublimar as nossas emoções. Você estudar, você tem emoção, que a gente é indiferença. A gente é racional, sim, e a gente também tem as emoções desequilibradas. Então, depende das situações que chegam para nós. Muitas vezes, a gente acha que vai passar, devido à nossa inteligência, a gente vai passar por determinadas situações com força, com garra. Aí chega aquela situação e você não passa daquele jeito. Então, a gente só sabe quem a gente é quando a gente passa pela experiência. A teoria é muito fácil, como vocês falaram.
mas na prática que a gente sabe, né? Então, a gente que é mãe, né? A gente sonhava com os filhos, sonhava com uma família, né? Quem é mãe, quem é pai, né? O Sidney não tem filhos, mas dentro do casamento, dentro da proposta de vida dele, a gente cria expectativas. E aí, quando não sai da forma que a gente quer, a gente desequilibra as nossas emoções. Aí vem, às vezes, a raiva, a frustração, a impotência de não poder lidar com aquilo do jeito que a gente sonhou. Mas a gente tem que crer que nós já temos uma caminhada e que a gente pode modificar tudo aquilo sempre para o melhor. A gente pode passar pelas experiências um pouco mais de calma. E o que vai nos ajudar nisso é o Evangelho. O Evangelho ele é a bússola para a gente. É um presente, né, que a gente tem para a gente, quando a gente está perdido, ou a gente não sabe o que fazer, a gente abre ele e lê. E aí ele vai nos direcionar. Mas a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Sigo o que está escrito no Evangelho ou faço de acordo com as minhas emoções destrambelhadas. Mas a gente tem a certeza de que a gente vai sofrer as consequências daquilo. E muitas coisas que a gente não sabia, que a gente fez e que tomaram caminhos diferentes daquilo que a gente tinha uma proposta, a gente não se culpar, porque faz parte da nossa evolução. Né? Aprender com a dor, aprender caindo, levantando, né? A gente ainda não é espírito puro, mas a nossa fé faz com que a gente tenha essa esperança de que o amanhã vai ser melhor. Nós estamos envelhecendo como espíritos, né? Da mesma forma que o nosso corpo envelhece sem a gente querer, o espírito também envelhece. E aí vai crescendo, vai amadurecendo, e isso é muito bonito da gente saber. Todos nós somos filhos de Deus, que nos momentos mais tensos é quando a espiritualidade está com a gente, que ela está nos carregando. A gente não pode esquecer disso, que a nossa reencarnação foi planejada. Quando o Zé falou das paixões, lá a gente olha lá, depois daquela pergunta, ele fala como que se a gente não sabe como domar as nossas inclinações, as nossas paixões, faça uma oração. Peça ajuda à espiritualidade que eles veem. Então, a gente nunca está desamparado. Então, essa certeza que o espírita tem de que não existe desamparo nem abandono na espiritualidade. Né? Mas a gente tem que se abrir para isso. A gente tem que abrir os olhos, né? E a gente vai ficar perdido mesmo, gente. Às vezes, nesse equilíbrio aí, até a gente equilibrar emoção e razão, a gente fica perdido, assim. Né? E faz parte da gente, né? Então, não pode se culpar, porque senão a gente cai na malha da obsessão, né? Que a culpa traz também. Baixa, né, o nosso nível de vibração e a gente acaba caindo numa onda aí de obsessão. Então, a gente não pode se sentir culpado, né? A gente tem que seguir em frente. É sempre pensar em seguir em frente. Eu vou fechar com 4 palavras com a letra E. Vocês falaram agora aí nas considerações finais aí. Evolução, esperança, equilíbrio e educação. Fico aí com essas 4 palavras com a letra E. Meus caros, minhas caras, muito obrigado por nos acompanharem mais uma vez. Não se esqueçam aí de, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Deixa o like pra gente, ativa o sininho das notificações. O Alexandre falou que faltou elefante, Alexandre. Que elefante, Alexandre? Mas enfim. Não se esqueça de deixar o like pra gente, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Obrigado por ter ficado aí com a gente mais uma vez. Fiquem com Deus e, como diria o Spock, vida longa e próspera para todos. Até a próxima.